Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao Saúde Mental em Foco de hoje. Estamos pertinho de finalizar o mês de abril da melhor forma possível, com muito conteúdo. O tema da live de hoje é o seguinte, esgotamento emocional, como lidar com o peso de ser forte o tempo todo. Essa live hoje é uma live especial para você que coloca aquela armadura de Mulher Maravilha ou aquela capa de Superman e diz que vai dar conta de tudo, que vai conseguir resolver o problema de todo mundo. E você mal consegue resolver os seus. Mas por ter um coração muito bom, acaba querendo ajudar todo mundo e esquece que você pode ter um esgotamento emocional. Ou seja, você precisa aprender a impor limite. Essa live é para você. Eu quero pedir um favor, fica até o final que você vai gostar bastante. O conteúdo que vai ser abordado a partir de agora vai ser de grande ajuda para você. E não vai ser tio Wendel que vai responder nada não. Vai ser minha convidada, que é a Vivian. Ela vai te ajudar a justamente entender como que é possível você cuidar do seu emocional, principalmente nessa questão do esgotamento físico, emocional. A Vivian Ribeiro, ela é terapeuta e através do conteúdo da live de hoje, ela vai te ajudar você a entender um pouco sobre esse assunto, a como você aprender a impor regras, limites e, claro, cuidar do seu emocional. Essa é a minha proposta de hoje aqui no Instagram e eu quero pedir um favor. Encaminhe essa live aqui para 5 pessoas que você conhece, para mais pessoas terem acesso. Estão no intervalo aí do trabalho, da rotina. Espero que estejam todos bem, viu? Boa tarde, Vivian. Boa Boa tarde. tarde, Wendel. Tudo bem? Tudo bem? Você como está? Tudo certinho, graças a Deus, tudo tranquilo. Seja bem-vinda, viu? Mais uma vez aqui no Instagram. Obrigada. Vai ser muito bom hoje o assunto, como até introduzi aqui. É um assunto muito importante, né, Vivian? Porque muita gente hoje acaba querendo dar conta de tudo, mas realmente não consegue, né? Acaba tentando dar conta de tudo, de todas as situações aí, mas infelizmente a gente sabe que a gente não tem superpoderes, né? E a gente precisa entender esse É limite. verdade. Então, com certeza, você vai ajudar bastante a gente hoje. Espero que sim. Com certeza. Vivian, como faz um tempinho que a gente fez uma live, eu queria que você se apresentasse, porque tem algumas pessoas aqui novas também. Eu queria que você se apresentasse antes de a gente iniciar aqui. Por favor. Sim, vai ser um prazer. Então, eu me chamo Vivian Ribeiro, eu sou terapeuta e sou mentora de inteligência emocional. Então, meu foco no meu trabalho é ajudar as pessoas a aprenderem. Aprender a cuidar melhor das emoções, aprender a direcionar os pensamentos. Para isso, eu fiz algumas qualificações, né? Trabalho também com a terapia comportamental. Então, através de tudo isso, a gente vai conseguindo, não é fazer os problemas desaparecer, mas a gente vai conseguindo lidar com eles de uma forma mais leve, de uma forma que a gente consiga não ser esmagados, né, por tanta ansiedade, por tantos problemas emocionais, como infelizmente estamos convivendo nesse final de sistema. Verdade. Isso mesmo, Vivian. Então, com certeza, vamos aprender bastante aqui com você. A primeira pergunta, Vivian, é a seguinte, o que é de fato esgotamento emocional? É importante entender isso, Wendel, porque cansados a gente fica mesmo, né? No nosso dia a dia, algumas coisas acontecem, nos deixam sobrecarregados. Então, isso é normal acontecer em um momento ou outro da nossa vida. A questão do esgotamento emocional é quando isso se torna muito persistente. Sabe, você já acorda de manhã e já está sentindo a mente cansada. Durante o dia, esse cansaço continua, você sente o coração apertado, angustiado, aquele peso nas costas, né? Parece que está carregando o mundo nas costas. Então, quando esses sentimentos, quando essas sensações, elas são muito frequentes e duradouras, aí a gente já tem que dar uma atenção especial, porque já são sinais de esgotamento emocional. Entendi. Então, no caso, o corpo da gente, ele já meio que acende um alerta ali, né, Vivian? Para que a gente já fique atento a isso, né? Exatamente, ele começa a produzir sinais justamente para você entender que algumas mudanças, alguns ajustes ali precisam ser feitos. Maravilha. Muito bom. Uma outra pergunta, Vivian, é a seguinte,
Por que que as pessoas sentem que precisam ser fortes o tempo todo? A gente está vivendo nessa era, né? Das pessoas acharem que tem que ser fortes o tempo todo. Existem alguns motivos para isso. Eu vou mencionar 3 motivos principais. O primeiro é essa cultura que nós estamos vivendo de uma produtividade exagerada. Então, está sendo vendido a ideia para nós de que nós precisamos ser produtivos o tempo todo. É como que se nós parássemos um pouquinho para descansar, para relaxar, já vem aquela ideia, aquela sensação de perda de tempo. Eu estou perdendo tempo, eu preciso ser produtiva, eu preciso fazer isso e aquilo e equilibrar aqui tantas funções que eu tenho na vida. E isso vai cansando. Por quê? Porque nós fomos criados para nos concentrar em cada coisa que nós estamos fazendo. Nós não temos a estrutura mental, emocional hoje, né, devido às circunstâncias que estamos, às nossas imperfeições, de colocar tanta coisa, de preencher a nossa vida, o nosso dia a dia com tantas coisas, como muitas vezes nós acabamos fazendo, né? Preenchemos com tantas coisas e depois percebemos que não dá para fazer tudo. E aí, quando não conseguimos fazer tudo, ainda vem aquela cobrança, né, de que, poxa, eu não consegui, parece que está todo mundo conseguindo, menos eu. Então, essa cultura aí da produtividade em excesso tem contribuído muito para o esgotamento emocional. Esse é um dos fatores. Um outro fator que também vem alinhado muitas vezes com isso é a forma como fomos criados. Então, alguns foram criados por pais ou outras pessoas que cuidaram na infância, que tinham aquela ideia, que também já foi passada lá pelos antepassados, de que se nós demonstrarmos vulnerabilidade, se nós demonstrarmos fraqueza, que nós não estamos conseguindo algo, então isso é visto como um problema, é como se fosse ruim nós demonstrarmos ou aparentarmos não conseguir algo. E aí, muitas vezes, lá na vida adulta, isso não foi passado para nós por maldade, é claro que não, né? A intenção dos nossos pais ou de outros cuidadores era nos tornar pessoas fortes, mas na vida adulta, muitas vezes, nós, sem conscientizar disso, nós podemos estar com aquela ideia de que, se eu mostrar que eu não consigo, eu não estou sendo forte o suficiente, eu estou com um problema. Então, esse é um outro fator que agrava muito, né? Aí gera também aquela autocobrança interna de que não, eu não posso parecer fraco, eu não posso ter um problema, eu não posso pedir ajuda, eu tenho que dar conta de tudo para que eu seja considerada uma pessoa equilibrada, uma pessoa que está conseguindo, que está dando conta das coisas. Aí gera também o esgotamento emocional. E um terceiro fator ainda, alinhado a isso, é o medo de decepcionar outros. Porque até como você mencionou, Wendel, essa sensação, né, essa ideia de que a gente consegue dar conta de tudo, super-homem, Mulher Maravilha, ela vem de você, talvez ter muitas pessoas mesmo que dependam de você. Né? Quantos aqui estão assistindo essa live que têm filhos, ou têm esposa, ou têm marido, ou têm pais idosos, ou têm outros familiares que dependem, né, de você, que dependem do seu trabalho, que dependem das suas provisões. Então, o medo de decepcionar essas pessoas é muito grande, pode causar esse esgotamento também. Se eu falhar nisso aqui, eu vou decepcionar minha família. Se eu falhar nesse outro ponto aqui, eu decepciono o meu chefe. Se eu falhar nesse outro ponto aqui, eu decepciono a Deus, decepciono o meu Criador. Só que a gente tem que entender que nós não vamos conseguir deixar tudo na nossa vida lá no alto, né? Lá redondinho. Eu gosto até de pensar e fazer uma comparação assim, da nossa vida com uma mesa de som. Né? Já viu, Wender, uma mesa de som? Até daquelas que se usa muitas vezes no Salão do Rei, no Salão de Assembleia, né? Isso. Tem várias alavancas, vários botõezinhos ali, e eles não ficam o tempo todo no alto. Né? Então, a pessoa que está operando aquela mesa de som, ela precisa ir ajustando. Tem hora que o volume vai aumentar, tem hora que ele vai abaixar um pouquinho, né? O ritmo, a batida. Tem que ter uma pessoa ali controlando. Aumenta um, abaixa o outro, para o som fluir bem. A nossa vida também é assim. Não vai estar tudo lá em cima o tempo todo. Tem hora que a gente tem que abaixar
um ponto, levantar outro, e tá tudo bem. Né? A gente tem que aceitar isso, que vai ter hora que vai ter coisas que a gente vai precisar baixar um pouquinho mesmo, né? Sintonizar ali de uma forma para nossa vida ficar mais tranquila. Quando a gente não faz isso, entende que isso é uma coisa ruim, negativa, vem também o esgotamento emocional. Então, basicamente, né, são esses 3 pontos aí. Essa cultura de produtividade, crenças que a gente foi sendo levados a crer lá na infância, e esse medo de decepcionar outras pessoas, porque realmente tem pessoas que dependem da gente e a gente fica com medo de falhar. Excelente, muito bom, Viviane, essa explicação. E até interessante porque teve um comentário aqui de uma pessoa que disse que caiu de paraquedas aqui na live e ela está sentindo dessa forma, né, esgotada emocionalmente. Então, para você que está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo. A Vivian, ela é terapeuta e ela ajuda pessoas que estão dispostas realmente a encontrar essa ajuda, né? Que estão esgotadas em sentido emocional, estão se culpando, né, por não conseguir dar conta da responsabilidade, ou não conseguem impor limites na vida, né? E acaba aceitando sobrecargas emocionais de outros sem conseguir nem suprir as próprias, né? Então a intenção da live é justamente essa. Eu quero fazer um convite para quem está chegando agora, para quem já está acompanhando a gente desde o início, começamos há pouco tempo, para vocês clicarem aqui em cima, nesse nome marcou você, e já passar a acompanhar aqui o Instagram da Vivian. Podem seguir, tudo direitinho. Sigam o Instagram da Vivian, porque ela compartilha também outros conteúdos aqui no Instagram. E as próximas lives, conteúdos que ela compartilha aqui, você já vai saber de antemão. E no finalzinho da live vai ter um convite especial que a Vivian vai compartilhar com você. Então fique por aí que vai valer a pena esperar, tá bom? Muito bom, Vivian. Teve um outro assunto aqui que o pessoal comentou, que às vezes quando está esgotado emocionalmente, acaba descontando em alguns vícios, né? Teve uma pessoa que comentou aqui em relação à alimentação. Ou seja, queria que só você salientasse alguma coisa assim por cima, nessa questão de quando a gente está esgotado emocionalmente, desconta em alguma compulsão alimentar ou em algo do tipo. Qual é o risco disso? Realmente, isso acontece muito, né? Alguns descontam na parte da alimentação, outros em outras coisas. Por quê? Porque o esgotamento emocional, ele descontrola completamente os nossos hormônios. Então, um dos hormônios que fica lá no alto, quando você está esgotado emocionalmente, é conhecido como hormônio do estresse, né? O cortisol. E aí, com o cortisol alto, com esse hormônio do estresse alto, você sente a necessidade de preencher aquilo com outra coisa. E aí é onde vai, né? Muitos se apegam a essa questão, comem desregradamente, mesmo sabendo que aquilo vai prejudicar. Depois ainda vem o sentimento de culpa. Então, isso está completamente ao esgotamento emocional. Isso que é tão importante a gente lembrar disso, né, e ter acesso a esse conhecimento, né, Vivian? Muito bom. Agora a terceira pergunta, Vivian, é a seguinte, ó. Como identificar que o peso, né, da força está prejudicando? Isso, então, esse comentário que falou aí de descontar em vícios emocionais, descontar na comida, já é um sinal. Já é para se identificar através disso que o esgotamento emocional provavelmente está acontecendo na sua vida, né? Você está esgotado emocionalmente. Outros sinais muito comuns do esgotamento emocional é uma irritabilidade muito alta. Então, mais uma vez, o que eu mencionei do hormônio do estresse se adequa também a essa questão da irritabilidade. Então, a pessoa está com os hormônios do estresse lá no alto, qualquer coisa que falar para ela vai ser motivo para ela explodir, para ela ser impulsiva. Ela passa de irritado, até com as coisas que tem que fazer, né? Ah, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, não consegue fazer com alegria. Tudo causa irritação. E nem sempre é porque essa pessoa tem essa personalidade, né? Alguns já estão assim por tanto tempo que acha que faz parte da sua personalidade. Ou quem convive com essa pessoa taxa ela, né? Rotula ela de uma pessoa descontrolada, de uma pessoa irritada demais, estressada. Mas é o esgotamento emocional que está causando isso. Talvez a pessoa sem o esgotamento é uma pessoa tranquila, calma, paciente. Mas, como ela está muito esgotada, a irritabilidade vai lá no alto, né? Química cerebral, química corporal, que vai causando isso.
Então, se você que está assistindo essa live está muito irritado, está muito impulsivo, não está conseguindo controlar suas palavras, esgotamento emocional pode ser uma causa. Então, ajuda a identificar, né, que o peso que você está carregando nas costas tá muito para você. Uma outra coisa que ajuda a identificar é quando a pessoa não consegue nem dormir. Então, vem a insônia. Muitas pessoas se queixam de insônia. E parece até contraditório, né? Se eu tô esgotado, deveria querer dormir para descansar. Mas a mente fica tão acelerada, né? Que não consegue. Então, muitos passam por insônia. Quem consegue dormir, pode ver que não tem aquele sono tranquilo, aquele sono que realmente te descansa, que no outro dia você acorda se sentindo revigorado. Então, quem tá com esgotamento emocional, provavelmente no outro dia vai acordar se sentindo cansado do mesmo jeito, nem parece que dormiu a noite toda. Um outro sinal, né, que ajuda a gente a identificar que esse peso já está prejudicando é a falta de motivação. Então, aquela apatia, mesmo coisas que antes eu gostava de fazer, hoje eu não consigo gostar mais. Eu já não consigo ter aquela alegria, aquela motivação. Então, esse também é um sinal que ajuda a identificar que o esgotamento está te prejudicando. E também o adoecimento físico, porque quando hormônios do estresse aumentam, automaticamente a imunidade baixa. É automático, como se fosse uma balança, né? O estresse subiu, os hormônios que geram essa ansiedade sobem, a imunidade desce. Então, é normal que uma pessoa que está esgotada fisicamente e emocionalmente, ela vai também ter sintomas físicos. Muitas vezes são viroses que ela pega, é hipertensão e outros problemas que podem, se não forem bem cuidados, podem evoluir para quadros até graves. Interessante. Por isso que é bom a gente realmente dar atenção a isso, né, Vivian? E, infelizmente, por não ter acesso a esse conhecimento, muitas pessoas acabam ignorando. Aí eu queria que você compartilhasse qual é o risco da gente ficar ignorando, por exemplo, nossas emoções, nesse esgotamento mental que a gente tem também. Isso, então, além desse risco de físico, né, que eu mencionei, de doenças mesmo, de alguns chegam a desenvolver problemas no coração, infartam, e a causa primária foi emocional. Né? Então, isso é a longo prazo. Né? Quando a longo prazo esse esgotamento já está ali por muitos e muitos anos e não é cuidado, isso tem uma chance muito grande de acontecer. Além desses sintomas físicos, uma pessoa que não cuida do esgotamento emocional, ela pode desenvolver um quadro de depressão clínica, né? De depressão crônica. Muitos também evoluem para um caso de burnout. Alguns chegam a se isolar, isolam-se emocionalmente, né? Socialmente, desenvolvem até uma fobia, um pânico de estar entre pessoas. Crises de ansiedade muito fortes. Então, esse problema, quando ele não é bem cuidado, ele vai evoluir para problemas emocionais mais graves e também para problemas físicos como nós vimos, né? Eu gostaria até de mencionar rapidinho o ensinamento emocional. Alguns anos atrás, há mais de 15 anos atrás, quando eu me casei, eu estava com uma rotina bem apertada. Então, eu trabalhava, eu estudava, já era testemunha de Jeová, tinha minhas obrigações espirituais. Aí passei a ter as obrigações como esposa, dona de casa. E tudo isso foi me gerando o peso, né? O peso de ter que ser forte, o peso de ter que dar conta de tudo. E isso realmente, como eu não tinha esse conhecimento, não trabalhava com terapia, então eu fui deixando isso se agravar, acontecer, achar que ia resolver sozinho, achar que era normal, que todo mundo sentia isso. E eu cheguei ao ponto de desenvolver crises fortíssimas de ansiedade e não saber como lidar com isso na época. E se eu não tivesse, né, tido ajuda, percebido que eu precisava de ajuda e buscado na época, hoje eu já consigo ver que eu estava caminhando para uma depressão crônica, porque eu já não sentia mais alegria, aquela motivação, aquela alegria que eu tinha para fazer outras coisas, eu fui perdendo. Né? Então,
O perigo é isso. O perigo é a gente empurrando com a barriga, como se diz, né? Ah, eu não tenho tempo para cuidar disso, eu não tenho dinheiro para cuidar disso. Você vai deixando, deixando, depois chega um ponto que é muito mais difícil você cuidar. Se você consegue cuidar de início, é muito mais tranquilo, é muito mais natural você conseguir reverter o quadro. Né? Depois dá para reverter? Dá também. Mas é claro que vai precisar de mais tempo e talvez de mais de uma intervenção ali para conseguir chegar a um equilíbrio, né, nesse sentido emocional. Então, é muito perigoso realmente deixar essa situação se prolongar por muito tempo. Isso mesmo, muito bem lembrado, Vivian. Até eu, às vezes, já vi algumas lives assim que eu costumo fazer, que até usei esse exemplo, né? Às vezes a gente coloca tanto por debaixo do tapete algumas dores, problemas, alguns traumas, que se a gente deixar o tempo passar, a gente pode até tropeçar nesse tapete, né? Porque ao invés de a gente resolver a situação hoje, enquanto a gente está tendo a oportunidade, por exemplo, meio-dia e 26, né? No horário de Brasília, como dizem os correspondentes aí, a gente está tendo acesso hoje a uma aula como essa, com o celular na palma da nossa mão. Algumas pessoas estão assistindo a live, celular escoradinho aí, no fone de ouvido. E a gente está tendo esse acesso, coisas que 20, 15 anos atrás, 10 anos atrás, a gente não tinha. Ou seja, o momento da gente cuidar do nosso emocional é o hoje. Se a gente não teve, durante a nossa infância, uma boa base de apoio, os pais, como você até bem comentou, os pais eles deram o melhor deles na condição que eles tinham. O que vale é hoje a gente tendo acesso a esse conhecimento, podendo, por exemplo, entrar em contato com uma terapeuta como você para nos ajudar, um exemplo, a ter um direcionamento. Estou esgotado aqui em sentido emocional, o que é que eu vou fazer? Tenho a Vivian aqui para me ajudar. Ou seja, hoje a gente tem ferramentas que nos ajudam realmente a resolver coisas que há anos atrás a gente não tinha, né? Então, se a gente ficar deixando para depois, semana que vem, e é risco, né, como você bem comentou, de doenças, é um AVC, é um burnout, é alguma coisa assim, ou seja, a gente precisa cuidar hoje para não pagar mais caro lá na frente amanhã, né? É verdade, Wendy. Ter esse cuidado. A outra pergunta é a seguinte: daqui a pouco, lembrando aqui o pessoal que está nos acompanhando, vamos ter uma entrevista aqui ao vivo, tá? Hoje está quase um programa aqui da Globo hoje. A gente vai ter participação aqui ao vivo com a Adriana. Daqui a pouco ela aparece aqui para ela conversar um pouquinho com a gente. A próxima pergunta, Vivian, é a seguinte: ó. É realista acreditar que podemos aliviar a carga emocional mesmo quando estamos passando por problemas muito difíceis? Sim, por mais intenso, por mais persistente que seja o problema que a pessoa está passando, né, que você que está assistindo aqui a nossa live hoje está passando, e talvez você pense assim, não, no meu caso, não vai ter como, porque o meu problema é real, a minha dor é muito profunda, o que eu passei é muito desgastante. Mesmo assim, é possível você aprender a acolher essas emoções, acolher esses sentimentos de uma forma saudável e tirar a sua vida do piloto automático, né? Porque muitas vezes o que acontece é que a rotina ou as situações difíceis que vão acontecendo fazem com que a gente deixe a nossa vida no piloto automático. Aí a gente não se sente mais no controle da nossa vida, né? Já se sentiram assim? Como se eu tivesse perdido o controle? Parece que eu tô só vivendo aqui, dentro desse sistema, dentro dessa rodinha aqui que eu tô rodando, rodando e não consigo sair do lugar. Então, é possível aprender, né? O nosso Criador nos deu ferramentas incríveis para a gente assumir o controle das nossas emoções, dos nossos pensamentos, dessas sensações físicas. É claro que a gente não consegue fazer isso de forma perfeita, mas a gente consegue melhorar muito o nível de cuidado mental e emocional que nós podemos ter. Então, sim, mesmo diante de problemas muito difíceis, gigantescos, é possível ter uma qualidade de vida, ter uma leveza, se livrar desse esgotamento emocional. E a Adriana, que o Wendel mencionou aqui, que aceitou vir falar um pouquinho do caso dela, ela é uma prova disso. Ela estava e está ainda lidando com um problema gigantesco, mas ela conseguiu, através da nossa mentoria, do nosso acompanhamento, contornar a situação e hoje está vivendo com mais qualidade de vida. Maravilha. Então vamos chamar a Adriana, né? Vamos lá. Convidar aqui a Adriana para participar aqui conosco. E a gente vai ver na prática, né, o que foi que despertou, por que a Adriana procurou, né, essa ajuda emocional. Então vai ser um bate-papo bem interessante. Fazer aqui o convite para a Adriana participar conosco.
Só um minutinho aqui. Deixa eu colocar aqui o Instagram da Adriana. Adriana Rosa. Só um minutinho. Para quem está chegando aqui agora, gente, a Vivian está compartilhando hoje com a gente esse assunto bem interessante. O tema está até fixado aqui embaixo, que é o esgotamento emocional, como lidar com o peso de ser forte o tempo todo. Então, se você se considera, né, uma pessoa que se acha forte demais para dar conta do Brasil e do mundo, fique nessa live e entenda que você precisa impor esses limites, né? Não ficar se cobrando muito, não ficar nesse sentimento de culpa por não estar... Por exemplo, as pessoas criam expectativas em cima da gente. A gente fica querendo realmente provar que a gente vai conseguir. Então, é muito importante a gente cuidar do nosso emocional. Está chegando aqui agora a Adriana aqui para participar conosco. Pronto, Adriana. Tem uma funçãozinha aqui, Adriana, que você consegue inverter a câmera. Peraí, gente, eu entrei agora que estava meio complicado, sem internet. Consegui entrar agora. Que bom. Chegou na hora Deixa eu certa. ver se eu... Não se preocupe. Outro, consegui. Oi, Agora Dri. sim. E aí, tudo bem, gente? Desculpa o transtorno. De modo algum. Fique à vontade. Seja muito bem-vinda. Quero já lhe parabenizar já por você ter tido essa iniciativa de ter buscado ajuda emocional. A gente sabe que ter essa coragem de ir atrás de ajuda emocional, algumas pessoas ficam meio travadas, achando que não vai dar certo, como até a Vivian mencionou agora há pouco. Ah, meu problema não tem jeito não, sou um caso perdido. Mas você vai ser a prova viva hoje, aqui na nossa live, Adriana, que realmente vale a pena a gente buscar essa ajuda. Então seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. Primeira pergunta, Adriana, que a gente tem para fazer aqui para você é a seguinte, ó. Por que você decidiu procurar ajuda emocional? Então, porque eu tive uma perda, né, bem significativa na minha vida, né? E após essa perda, eu fiquei de um estado assim que eu não conseguia reagir, né? Então, eu não conseguia fazer nada que eu fazia, não tinha mais nenhuma rotina. Para falar a verdade, eu conseguia levantar da cama e ir para o sofá. Do sofá eu ficava até o final da tarde, ia tomar. A única coisa que eu conseguia fazer era tomar um banho e voltar para a cama. Então, nem comer eu estava conseguindo. Então, eu perdi meu esposo, né? E aí, durante as primeiras semanas, foi muito difícil para mim. Então, eu não conseguia lidar com a situação. Eu não estava de uma maneira que eu estava quase entrando numa depressão profunda, né? Por não conseguir me ajudar. Foi onde eu achei que eu tinha que começar a procurar uma ajuda. E aí eu pensei num psicólogo. Foi a primeira coisa que eu pensei, né? Num psicólogo. Eu falei, vou procurar um psicólogo. Aí pensei em terapeuta, terapia, alguma coisa assim, né? Fosse me ajudar nesse sentido emocional. Entendi, Adriana. Realmente, a gente perder realmente um pilar, né, na nossa vida, né, como um companheiro, uma companheira, realmente é doloroso, né? A gente realmente é tudo novo, né? Mas tem sempre as primeiras vai contando na nossa mente, né? Eita, essa é a primeira reunião, primeira assembleia, assim, aquela pessoa que a gente ama, e a gente precisa realmente dessa força, né? E você teve essa força para contatar a Vivian. A segunda pergunta, Adriana, é a seguinte, ó. Como foi que a mentoria Transformador te ajudou? Então, foi quando eu assisti uma live, e inclusive foi pelo Instagram, né? Então, assim, foi uma coisa assim, por acaso. Eu estava mexendo no Instagram e eu vi um chamado lá, né? Ela tinha colocado um tema da live e me chamou a atenção. Falei, meu Deus, esse tema eu tô precisando, porque falava de como você ia conseguir controlar suas emoções, né? Então, eu peguei e falei assim, eu acho que é o tema que eu realmente preciso. E aí, tipo, meia hora antes da live, eu vi o chamado. Aí eu assisti a live dela. Quando eu assisti, eu fiquei assim encantada. Que em pouco tempo de live eu consegui aprender tanta coisa e assim já me senti melhor, mais motivada, né? Pelo que ela falou, porque ali ela falou que a gente ia aprender a controlar, colocar as emoções no devido lugar. Foi uma live bem significativa para mim. Foi quando eu chamei elas individualmente, falei até na época foi com a Josi, né? E elas me propuseram fazer, me mandaram o material, tudo, e eu amei. Então, quando eu procurei, eu fiz a mentoria com elas, foi tudo que eu precisava, era exatamente o que eu precisava para poder reagir.
E foi aí, eu lembro que na primeira aula foi no dia 16 de setembro de 2024 e o tema foi Aprenda o verdadeiro controle emocional. Tudo que foi abordado ali era o que eu precisava para... Eu falei, estou no lugar certo para continuar. Foi onde foi voltando a minha rotina, foi me dando um ânimo. Eu comecei a aprender como... É lógico que hoje eu ainda fico triste, choro e tal, mas agora eu sei controlar isso, porque eu estava de uma maneira que estava quase entrando numa depressão profunda e sem conseguir reagir. Porque eu parei minhas atividades, tudo que eu fazia eu não conseguia, não tinha como reagir. A partir do momento que eu aprendi a lidar com esse emocional, como colocar no devido lugar, por exemplo, com cada emoção, no meu caso a tristeza, né, que estava tomando conta de mim, com tudo que elas fizeram na mentoria, os exercícios, aí elas passam atividades para a gente, como por exemplo filmes, músicas, a rotina matinal, uma coisa que eu aprendi, que veio para ficar, que a gente faz essa rotina, né? Então, tudo isso foi o que foi me ajudando. Que aí eu comecei a voltar a ter um planejamento, aí fui planejando tudo direitinho. Foi onde eu comecei a me erguer. Então, assim, o que elas fazem, as sessões individuais, as Josi, elas param, tomam tempo delas para escutar, para, né, entender o que a gente está passando. Então, tudo isso me ajudou. Então, hoje, é claro, eu não sou forte o tempo todo, eu fico triste, né? Mas eu consigo lidar. Eu consigo continuar minha vida, fazer as coisas que eu fazia, né? Para no futuro, eu aguardo coisas melhores. Então, tudo isso tem me ajudado. Então, eu sou eternamente grata a essas meninas, essas mentoras, a essa mentoria transformadora. Eu não tenho palavras assim agora para dizer o tanto que elas me ajudam. E até hoje eu recorro às coisas que eu aprendi, ao meu caderninho. Eu ficava com um caderninho, ó, anotando tudo aqui, as aulas, as explicações. Então eu recorro até hoje e tem me ajudado, além das ajudas que eu tenho. Tenho essa também, que é uma grande ajuda. Que legal. O sorriso da Vivian de orgulho. Essa é minha aluna, é minha mentorada. Legal, e a gente foi vendo, Wendel, a Adri desabrochando ao longo da mentoria, né? A gente foi muito visível, assim. As primeiras aulas ela estava mais tristinho, semblante mais decaído, né? Depois ela foi se abrindo, o sorrisão já era, né? Já ficou marcante nela. Então foi muito bonito de acompanhar, né, esse desenvolvimento dela. Mesmo depois diante de um acontecimento tão avassalador, né? Como não se esgotar emocionalmente depois de passar por uma perda assim? Eu lembro que a Adri falou que o casamento dela já era de 30 anos, né, Adri? Isso mesmo. Né? Então, assim, é o que eu falei, a gente compartilhar um mosquito que entrava, uma abelha, um bicho uma formiga, então é tudo, né? Então, é difícil. Então, até hoje é difícil, mas aí eu sei lidar. Porque eu acho que se não fosse a mentoria, eu teria entrado realmente numa depressão profunda. Porque eu não conseguia comer. Eu não conseguia nada, né? Então, eu só ficava ali como se eu estivesse sozinha no mundo, como se não tivesse mais ninguém à minha volta, como se eu não tivesse casa, como se eu não tivesse ninguém. Era assim que eu me sentia. Então, quando eu vi, vou falar de novo. Quando eu vi o chamado, e aí eu comecei a fazer o planner, eu falei, gente, é o que eu preciso. Eu não tinha rotina, não tinha mais nada, eu não conseguia. Aí agora eu consigo, faço minhas atividades, fico triste, mas é tudo dentro do normal, né? Do que tem que ser mesmo. E graças a isso, eu não precisei passar num psicólogo, psiquiatra, tipo assim, tomar um medicamento. Não precisei, porque eu consigo lidar. E eu acredito que muito bem, assim, apesar de tudo. Ainda que a gente sente, né? Que lindo depoimento. Excelente, Adriana. Esse ponto finalzinho agora que você destacou em relação a essa questão da medicação é uma coisa que eu sempre tenho batido na tecla, porque eu recebo muita mensagem de pessoas até sugerindo, ainda traz alguém para falar sobre tal assunto. E eu vejo que muita gente se entope de medicação, mas ao invés de buscar ajuda direto à fonte, como você fez quando recorreu à Vivian, né, de buscar essa ajuda para entender, colocar as emoções no devido lugar. Isso é muito importante porque muita medicação, por mais que seja indicada ali pelo psiquiatra, pelo médico,
mas vai ser um paliativo, porque a raiz do problema é outro, né? Então você foi em busca da raiz desse problema aí e hoje você se vê longe, sempre está se dependendo ali de medicação para conseguir dormir, medicação para estar Sim. esperta. Sim, exatamente, porque uma coisa que eu não sabia e eu aprendi é que as emoções eram nossas amigas. Eu, assim, não tinha noção de que elas eram, até a tristeza, a ansiedade, né? Porque a gente sempre vê pelo lado ruim. Falou disso, é ruim, né? E aí eu vi que não, faz parte da minha vida, mas eu só preciso saber lidar para não chegar a ponto de ter uma tristeza profunda ou uma ansiedade que vai atrapalhar outra coisa. Desde que não atrapalhe, eu sei que é normal, né? Excelente, isso mesmo. Adriana, a terceira pergunta é a seguinte, ó. Você acha que outras pessoas com situações diferentes da sua também podem se beneficiar com a mentoria? Ah, ainda, com certeza sim, eu tenho certeza, eu não acho. Porque ela vai, independente do problema dela, né? Ela vai conseguir lidar melhor. O problema vai mudar, vai sair, vai desaparecer? Não. Mas ela vai conseguir lidar, porque o apoio que a gente recebe, o cuidado, o acompanhamento, então tudo isso vai fazendo ao longo do tempo que a gente está fazendo o curso, que a gente está aprendendo, que a gente está sendo acompanhado por elas, a gente vai conseguir sim ir lidando no nosso dia a dia. E eu vi também quando eu entrei que tinha pessoas que estavam pior que eu. Eu não esqueço de depoimento de uma senhora que ela tinha perdido 3 filhos. E ela falou que estava a ponto de... Mas ela estava ali bem. Aí eu me espelhei também. Eu falei, bom, se ela está bem, eu também vou conseguir. Né? Eu também vou ficar bem. E foi onde hoje eu falo muito da Transformador, da mentoria Transformador, porque ela realmente vai fazer muito bem. E aí as pessoas precisam, reserva faz um arranjo, faz qualquer coisa para conseguir fazer, porque vale a pena. Que maravilha. Para a gente finalizar, antes de a gente finalizar aqui, que a história tá tão boa que se deixar o tempo passa bem rápido. E é muito É. bom a gente estar, né, com relato como Uhum. eu, Adriana, de superação que você conseguiu, você foi atrás, você buscou ajuda e tem conseguido levar uma vida mais leve. Eu queria só que você deixasse uma mensagem especial assim, para alguém que está assistindo aqui essa live, que está dizendo assim, meu Deus, essa live, cai de paraquedas aqui, como até uma menina mencionou agora há pouco, cair de paraquedas nessa live e tudo que eu preciso é isso, aprender a cuidar do meu emocional. Que recado você daria para essa pessoa, Adriana? O recado que eu dou é que não deixa passar, assim como eu não deixei. Eu assisti a live, né? Foi assim, a cair de paraquedas também, e assisti e fiquei. E vai fazer um ano, né, praticamente, que eu fiz. Então, assim, para essa pessoa também não deixar passar a oportunidade, porque a oportunidade vem na hora certa, na hora que a gente está precisando, e a gente tem só que abraçar essa oportunidade. E não vai se arrepender. Eu tenho certeza. Então, faça sim, porque vai ser um divisor de águas na vida, vai deixar a vida mais leve, apesar dos problemas que a gente vai ter, tem e vai continuar tendo, mas isso vai ajudar em muito. Então não deixa passar a oportunidade. Maravilha. Algum ponto a destacar, Vivian, antes da Adriana sair? Ah, sim. A Adri, ela, como mencionou, né, já tem quase um ano que ela fez a mentoria, ela participou da nossa segunda turma. E o que eu vejo nela, em outras mentoradas também, é que elas conseguem usar o que aprenderam naqueles 2 meses de mentoria para a vida, né? Não é só para a situação que está ali naquele momento, mas para outras situações que vão surgindo na vida. Conversando com a Adri hoje, ela contou de um diagnóstico que ela recebeu, né? Um problema de saúde que ela vai ter que tratar. E que a médica até virou para você, né, Adri? E falou: olha, talvez você vai ficar triste com essa notícia e É, tal. E ela tava isso. plena, né? A Adri falou: não, tá tudo É, bem. ela falou para mim, não quero te assustar, mas às vezes 80% desse problema pode ser maligno. Vamos fazer os exames, tal, tal, tal. Eu fiquei assim, olhando, falei, ué, que mais vai me assustar? Nada. Entendeu? Se fosse outra época, talvez eu não sabia lidar com a situação. Ai, meu Deus, eu já tava chorando, ai, ligando para um, mandando mensagem. Não, eu falei, vamos tratar. O que tem que fazer, né?
Então é isso, não adianta, porque senão, se a gente não colocar essas emoções no lugar, a gente vai pirar, né? E eu não quero, eu quero levar a vida leve. Então, né, eu oriento a qualquer um fazer, indico. Sem dúvida. Muito bom. Muito bom, Adriana, ter o seu relato aqui, seu depoimento. Eu vou querer printar aqui a tela, vou até desativar aqui os comentários, para a gente fazer aqui uma pose, um dia histórico aqui, a gente disputar um pouco da tua história, do teu desempenho, você foi atrás e deu certo, tem levado a vida mais leve, com todas as orientações que você recebeu e aplicado no seu dia a dia. Aí eu quero pedir para quem está nos acompanhando agora, printem a tela do celular de vocês aí, vamos registrar. Depois, compartilhem os stories de vocês, porque essa live vai ficar salva, né? No meu perfil no da Vivian. Compartilhem uma mensagem para Adriana, porque ela vai ver depois. Vamos embora. Vai ficar eternizado esse print. Então, Obrigada, gente. 1, 2, 3. X. Pronto, maravilha. Quero muito lhe agradecer, viu, Adriana, pelo seu relato, que já vai continuar lhe abençoando, cuidando de você, como ele tem feito, né? Lhe protegido, lhe dando força para você continuar. E a gente sempre pensando nos momentos futuros que você vai ter ao lado do seu amor. Logo, logo chega. E é isso que a gente concentra, né? A gente ressignifica essa dor, a saudade tá grande, mas já pensa na história que vai contar. Olha, depois que aconteceu aquilo ali, foi doloroso, mas fiz isso aqui para contar a história. Perseverei. Vai valer muito a pena. É isso mesmo. Obrigada, gente. Obrigada, Adri. Imagina, tchau, beijo. Parabéns Beijo. pelo seu exemplo. Beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Que legal, né, gente? Muito bom, Vivian. É muito bom a gente ver. Eu imagino para a gente que eu estou aqui como espectador, a gente fica feliz. Imagino para você, né, que está de frente desse projeto, ver como você, seu trabalho, né, da equipe toda, tem impactado a vida dessas pessoas. Imagino como que é incrível. Ai, é emocionante. Os olhinhos aqui ficam enchendo de lágrimas. Imagino. Isso é muito bom mesmo. Aí uma outra pergunta aqui, Vivian. A gente já percebemos aí durante a live, né, com a participação da Adriana, que ela tem conseguido, né, levar uma vida mais leve, apesar das dificuldades que ela enfrentou. Mas eu queria saber, ó, para quem está aqui assistindo, né, essa live, como é que eles podem encontrar ajuda nesse sentido, para ter uma vida mais leve também, assim como a Adriana? Sim, então uma primeira orientação que eu dou é para você que está sentindo esse esgotamento emocional, seja por causa da sua rotina ou por causa de um acontecimento, como foi o caso da Adriana, que mexeu muito com o emocional, que você comece a se olhar com mais carinho. Eu acho que o pontapé inicial é esse. Comece a olhar para você com mais carinho. Comece a se ver como alguém merecedor de ser cuidado. Geralmente, quem está nesse quadro de esgotamento emocional cuida de todo mundo, né? Como o Ender já mencionou aqui. Menos de si. Então, se você não cuida de você, aí vai chegar uma hora que você vai travar. E mesmo essas pessoas que você está se dedicando a cuidar, que dependem de você, você não vai mais conseguir seguir em frente, você não vai mais conseguir dar essa ajuda para outros também. Então, comece por reservar um tempinho para você todo dia. Comece por tirar um tempo para ficar só você e seus pensamentos. Um momento de relaxamento físico, mental, para você respirar fundo, para você fechar um pouquinho os olhos, pensar em algo bom, se imaginar lá no paraíso, se você tem fé, né, nessa esperança, aproveite esse momento para isso. E se você está pensando assim, mas eu não tenho tempo dentro da minha rotina tão apertada para fazer isso, tenta começar com 5 minutinhos. Reserva 5 minutinhos, vai lá no seu alarme lá do celular, pensa no seu dia, qual que é o momento que vai ser um pouquinho mais tranquilo, e põe 5 minutinhos lá para despertar o alarme, para você se lembrar de fazer isso. E aí você vai para um lugar mais tranquilo, seja dentro do seu quarto, às vezes até dentro de um banheiro. De repente dá para você fazer até no seu local de trabalho, né? 5 minutinhos só, acho que eu consigo tirar aqui no meu local de trabalho. E aí faz isso. Fica um pouquinho só você e seus pensamentos e pensa na importância de se cuidar.
Aí depois você vai aumentando, né? De 5, de repente você consegue aumentar para 10, ou colocar 5 minutos de manhã, 5 minutos à tarde, para você ter o seu tempinho, para você pensar, para você relaxar, para você pensar em coisas boas. Não ficar só ali absorvendo informação. Tenha um tempinho só para você e seus pensamentos. Esse é um pontapé inicial. O outro é fazer o que a Adriana fez, procure ajuda profissional. Na mentoria transformador, não sou apenas eu, nós somos uma equipe, né? A Adriana mencionou a Josi, que é uma das terapeutas, foi a terapeuta que cuidou dela, ficou lá no apoio dela. Nós temos outras 3 terapeutas, além de mim e da Josi, a Flávia, a Célia e a Kelly. Então, nós somos 5 no total. E nós aumentamos o número, né? De início era apenas eu e a Josi, nós até aumentamos o número da nossa equipe para também lidar com o nosso emocional, né? O nosso bem-estar, para que a gente consiga dar uma atenção, que a gente quer dar uma atenção pessoal para cada pessoa que entra na mentoria. A gente não quer que seja só um curso, não. A gente quer ensinar, a gente quer dar um acompanhamento terapêutico. Te ouvir, saber o que você está passando, te ajudar a pegar aquilo que você está aprendendo ali nas aulas, colocar na sua vida, no seu caso específico, né? Cada pessoa é única, então a gente quer dar esse atendimento único para cada uma. Então, nossa equipe, nós nos autodenominamos como equipe amor, né? Que é o nosso foco, é demonstrar amor, é cuidar. Então, quem entra na mentoria vai ter uma terapeuta, além de mim como mentora, vai ter uma terapeuta de apoio. Então, eu vou segurar a mão de um lado, a terapeuta de apoio vai segurar do outro, e juntas a gente vai caminhar nessa jornada, né? Então, depois que você entrar na mentoria, você não vai mais estar sozinho. A mentoria ela tem duração de 2 meses, mas depois que a mentoria acaba, tem até um comentário aqui de uma das nossas mentoradas, que ela destacou isso. Ela falou, depois da mentoria nós podemos ficar num grupo de limpeza emocional com elas. É uma riqueza essa convivência com a turma, apoio 1000. Ela colocou aqui, ó, água pura Anápolis. Eu acho que é a Ruth Giuliani que fez esse comentário. Então, ela está sentindo isso, e todas as nossas mentoradas e mentorados, nós atendemos homens também, né? Já temos homens, inclusive, na nossa próxima turma, que já estão inscritos. Então, a pessoa não está mais sozinha depois que entra ali, né? Faz a mentoria, mas depois tem o acompanhamento e o suporte até, né, até quando Jeová permitir, que a gente não precisar mais, já estiver lá no novo mundo, aí a gente não vai precisar mais, né, desse acompanhamento terapêutico. Mas até a gente precisar, depois que entra na mentoria, você não vai estar mais sozinho. Excelente, Vivian. Agora, pergunta que não quer calar. Como é que eu faço, para quem está acompanhando aqui, como é que a gente pode fazer para já garantir a nossa vaga nessa mentoria? Quando é que vai começar? Queria que você explicasse também, por favor. Sim, a mentoria ela já vai começar na próxima segunda-feira, dia 5 de maio. E eu quero até destacar que, até devido aos nossos planejamentos, né, aos nossos projetos, essa vai ser a última turma do ano. Então, alguns pensam, vou deixar para fazer mais para frente. Mas esse ano, a última turma da Mentoria Transformador é essa agora, que está iniciando na próxima segunda-feira, 5 de maio. As nossas aulas, elas são às segunda-feiras, à noite, né? Mas elas ficam gravadas, a pessoa pode rever depois, tem um ano de acesso para aprender. Dentro da mentoria tem sessões individuais também, tem esse suporte pelo WhatsApp que eu falei, né? Que dia a dia ali você pode estar contando com a ajuda da sua terapeuta de apoio. E para poder participar, fazer essa inscrição, para já iniciar na próxima segunda-feira todo esse cuidado emocional, toda essa transformação, você pode entrar em contato comigo. Me segue no Instagram, me manda um direct. Pode me mandar mensagem no WhatsApp. Lá no link da bio do meu Instagram tem o meu WhatsApp. Vou só tomar uma aguinha aqui que a garganta tá ficando seca. Tudo certinho. Enquanto isso, gente, você pode clicar aqui, ó. Clicou aqui em cima, nesse nome marcou você. Já passa aqui no Instagram da Vivian. Pode observar que lá no perfil da Vivian vai ter um link na bio, onde você já clica e já vai direto para o WhatsApp para tirar dúvidas, saber mais informações. Aí você já passa a seguir, né, e acompanhar o trabalho dela também. Que ela vai depois compartilhar mais detalhes também nos stories para vocês. Isso, muito bem. E para quem quiser conhecer mais de perto, entender melhor como que funciona a mentoria, claro que pode me mandar mensagem que eu vou ter o maior prazer de te responder, viu? Mas se você quiser
para a gente se ver, conversar mais, eu programei de hoje à noite, às 8 horas da noite, fazer um encontro pelo Zoom. Né? A gente pode conversar melhor, você pode fazer suas perguntas, tirar suas dúvidas, vou apresentar para você direitinho como que funciona a mentoria, você vai conhecer as outras terapeutas da equipe. Então, fica o convite aí, se você quiser participar hoje dessa reunião Tira Dúvidas pelo Zoom. Eu vou estar postando também o link para você entrar, o Wendel também vai estar compartilhando aqui, né, para o público dele também poder entrar. Então, a gente vai já se conhecendo, tirando as dúvidas para você decidir, tomar a decisão, né, de cuidar das suas emoções, de assumir esse controle aí da sua vida emocional. Maravilha, Vivian. Recado dado. Dia 5 de maio é o dia no qual, quem você que está assistindo agora essa live que vai ficar salva, né? Você vai ter a oportunidade de garantir a sua inscrição junto com a Vivian e toda a equipe para participar da nova temporada, né? Da mentoria. A mentoria, só me recorda o nome, por favor. Transformador. Transformador. Ou seja, além de ser uma mentoria transformadora, você vai aprender a transformar a sua dor. Então, independente do trauma, dificuldade, situação que você já enfrentou, está enfrentando, a mentoria transformador, você vai aprender justamente a utilizar os recursos validados pelas terapeutas que estudaram, se capacitaram para isso, para até atender de acordo com a tua situação. Por isso que é muito importante, né? Quando eu até compartilho isso aqui. Às vezes as pessoas dizem assim, Wendel, eu estou com problemas de ansiedade, vou lá no Google e coloco. Não vai ser tão útil, por quê? Aquilo ali é muito genérico, muito amplo, mas as terapeutas estudaram para atender de forma individual você. Então, por mais que o processo seja em grupo, mas você vai ter a orientação individual. Então, isso é importante porque para você resolver essas dores emocionais, essa angústia, sentimento de luto, de perda ou algo do tipo, não é fórmula mágica que está no Google que você vai encontrar, não. É justamente tudo, todos os anos de estudos, as orientações, a experiência que esse time que a Vivian compõe vai ajudar você de forma individual. Ou seja, vai ser muito mais fácil você tirar do papel todo esse planejamento, essas ideias, do que você recorrer a um chat GPT para encontrar um milagre. Você não vai encontrar lá. Então, procure essa ajuda emocional, se inscrevam aí na mentoria Transformador, onde vocês vão encontrar os recursos para transformar a dor que você está vivendo. Então, vamos embora. Todo mundo se inscrever aí, ó, dia 5 de maio, começa aí hoje à noite. Qual horário à noite, Vivian? Às 8 horas da noite. 8 da noite. Segunda, dia fantástico para a Zoom. A gente consegue programar direitinho, não é? Que a gente não tem tantos compromissos, por assim dizer. A maioria que entende, né? São TJs. Então, assim, a gente consegue dar atenção. Então, 8 horas da noite, eu vou compartilhar com vocês o link do WhatsApp, o ID e a senha também, para já ficar salvo, para vocês participarem e tirarem as dúvidas de vocês hoje à noite, às 8 horas. Tá bom? Isso aí. Muito bom, Vivian. Vivian, muito obrigado, viu? Mais uma vez por estar aqui presente aqui, dando essa aula que foi hoje, com a participação da Adriana, que foi muito bom também a gente conhecer um pouco da vida dela, dos desafios que ela enfrentou e da ajuda que ela teve. E quantas outras pessoas também já foram ajudadas. Então, parabéns aí pelo excelente trabalho de você e das meninas aí da equipe. Obrigada, Wendel, pela oportunidade de estar aqui, de poder falar um pouquinho do nosso trabalho para outras pessoas, tornar conhecido, né? Para que mais pessoas possam cuidar desse bem tão precioso que o nosso Criador nos deu, que é a nossa mente, as nossas emoções. Ele nos deu ferramentas para a gente poder cuidar bem disso. E, com certeza, ele é o maior aliado quando nós decidimos, né? Dar mais atenção para esse cuidado. Ele está ali do nosso lado nos ajudando. Sem sombra de dúvida. Que ele continue ajudando vocês a ajudar outras pessoas. É um efeitozinho dominó, né? A gente recebe ajuda aqui, ajuda uma pessoa, um mentorado, né? Da mentoria de vocês, transformador, já ajuda um parente, já leva uma vida mais leve ali. Ou seja, a gente vai procurando, apesar do sistema difícil que a gente vive hoje, não vai existir um milagre perfeito, né? A gente vai estar perfeito 100%, mas a gente vai poder ter uma vida mais leve, mais tranquila, com as orientações certas. Então, parabéns, viu? A todos vocês. Obrigada, Wendel. Parabéns por sempre estar trazendo esse conteúdo aqui também, conscientizando as pessoas. Obrigadão. Fiquem com o Jeová, obrigadão pela participação, viu? Obrigada. Fica com o Jeová também. Tchau, tchau. Tchau.
Muito bom, gente. Que legal, né? Mais uma live aqui no Instagram com a Vivian, onde a gente aprendeu bastante sobre esse assunto, né? Da gente cuidar do nosso emocional. Parar com essa mania de ficar adiando, 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 adiando. E a gente fica deixando para depois. E isso realmente não é bom. Eu vou apresentar em primeira mão um vídeo aqui, que eu vou compartilhar daqui a pouco nos stories, que a Vivian me mandou para justamente apresentar a mentoria. Vamos lá. Está sentindo que a ansiedade está te sufocando, atrapalhando muito a sua vida? Está sentindo que a tristeza... Deixa eu melhorar aqui, né? Deixa eu melhorar. Vou tirar aqui o celular aqui. Vocês vão ver como o tio Wendel aqui. Rapidinho. Vou virar aqui a tela porque é melhor para vocês verem na íntegra, né? Agora vai ser melhor. Está sentindo que a ansiedade está te sufocando, atrapalhando muito a sua vida? Está sentindo que a tristeza tem tirado a sua motivação e a sua alegria de viver? Infelizmente, o mundo que nós vivemos hoje tem feito com que todas as nossas emoções fiquem descontroladas. Mas o projetista da mente humana instalou em nós ferramentas capazes de nos ajudar a regular as nossas emoções. Só que nós precisamos aprender como fazer isso da forma certa. E por isso existe a mentoria Transformador, onde eu, como mentor e mais 4 terapeutas, vamos nos unir para te ajudar a regular as suas emoções. Quer saber mais? Mande um direct, um WhatsApp, que a gente vai te explicar direitinho como você pode fazer para participar dessa mentoria maravilhosa que vai te ajudar a cuidar bem da sua saúde emocional. Recado está mais que dado. Então, hoje, às 8 horas da noite, vocês vão ter a oportunidade de estarem no Zoom junto com a Vivian e todo o time lá de terapeutas da mentoria Transformador para tirar dúvidas. Vou colocar daqui a pouco nos canais de transmissão o ID e a senha. E nos meus stories eu vou compartilhar esse vídeo e também o link do WhatsApp da Vivian para vocês tirarem dúvidas. Como vai ficar 24 horas, então vocês vão ter a oportunidade de conferir direitinho, saber mais detalhes, garantir a inscrição de vocês nessa mentoria que vai começar na próxima segunda-feira, dia 5 de maio. Não vai ter coisa melhor do que você iniciar o mês de maio já participando de uma mentoria que vai te ajudar a cuidar do teu emocional, com acompanhamento, com direcionamento e como a gente viu o depoimento lindo aqui da Adriana hoje, pessoas, cases de sucesso da mentoria, né? Pessoas que tiveram a oportunidade de participar da mentoria e encontraram ajuda emocional, hoje já estão ajudando mais pessoas, incentivando elas também a buscarem essa ajuda emocional. Então, cabe a você participar e estar presente. A Euzi disse, envia o link, por favor. Euzi, daqui a 10 minutinhos, vai lá nos stories, por favor. A live vai ficar salva para quem chegou agora. Vocês vão poder assistir toda essa live na íntegra. Dentro de 10 minutinhos, tá? Essa live no feed e lá nos stories, o link da Vivian, para vocês entrarem em contato com ela no WhatsApp e já garantir a inscrição de vocês. Tá bom? Uma boa tarde a todos. Ótima semana pra gente. A motivação dessa semana. Dia 1º é feriado, então vamos embora. Problema, dificuldade, deixa para depois e foca, ó, no feriado que tá chegando aí. Um abraço, fiquem com Jeová e um ótimo dia.